Vitor Pereira será o técnico do Flamengo em 2023. E sobre ele, você já conhece um pouquinho. Afinal de contas, ele foi técnico do Corinthians, que enfrentou o Flamengo 6 vezes na última temporada. Mas será que você sabe tudo? Tem muito dogma sendo dito por aí, e ele não é bem um cara tão dogmático assim. Vamos falar sobre os principais trabalhos desse treinador português que já vai se erradicando por aqui? Então, se inscreve no canal, deixa o like enquanto eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de Vitor Pereira com aspas dele próprio. Como ele se define como treinador. Segundo Vitor Pereira, eu gosto de um futebol de domínio com a bola. Não gosto que a minha equipe passe a maior parte do tempo correr atrás da bola. Gosto de dominar o adversário, não passar a bola para lá, para trás. A minha equipe não joga para trás ou para o lado. Ela joga no interior das linhas adversárias. Então, a gente vai ver se isso é verdade já, analisando os principais trabalhos. Vamos falar do Porto. O Porto foi o principal trabalho dele como técnico. Antes disso, ele tinha passado pelo Azulejense, pelo próprio Porto como auxiliar técnico de André Vilas-Boas, a quem ele substituiu para ser o treinador principal da equipe. O time joga diferente. Por isso que eu tentei usar uma outra nomenclatura, embora não fosse tão aplicável. O time que não jogava muito pelos lados. O Varela, apesar de ser um jogador rápido, não era ponta, muito menos o Rames Rodrigues. A equipe jogava, e eu vou mostrar para vocês, com os laterais que não são bem ofensivos. Aliás, você conhece bem esses laterais, né? Alexandre e Danilo, você tem acompanhado os jogos dele pela seleção brasileira. Não são laterais ofensivos. No Porto, a passagem dele foi esplendorosa. Ele foi campeão da Supertaça de Portugal nos 2 anos que disputou, foi campeão português nas 2 temporadas que disputou, não teve sucesso na Champions League, caindo no primeiro ano na fase de grupos, depois nas oitavas de final, mas também não é uma coisa muito incomum para Porto e Benfica. Ele entrou substituindo André Vilas-Boas, como eu falei, ele foi eleito o melhor técnico de Portugal pelos 2 anos, e nos 2 anos, ele superou Jorge Jesus. Jorge Jesus começa no Benfica na temporada 10-11, é campeão de 10-11, perde 11-12 e 12-13, e depois volta a ganhar em 13-14, 14-15, quando o Vitor Pereira já não estava mais no Porto. Ou seja, quando houve disputa, Vitor Pereira venceu. Eu até assisti, né, para analisar, para fazer esse vídeo, eu assisti o jogo histórico que o Jorge Jesus teria ficado de joelho. Bom, o Benfica era uma equipe que, na minha opinião, era até melhor treinada, melhor armada, eu achava mais time. Mas o Porto, jogando em casa, se impôs e só servia a vitória para ele e colocou o Benfica para jogar com 38% de posse de bola. Você já imaginou um time do Jorge Jesus jogando com tão pouca posse de bola? Pois é, o Porto fez isso, o Porto do Vitor Pereira fez isso. Na sua saída, ele teve atrito com o Rames Rodrigues. E ele colocou ele no banco num jogo decisivo da Champions e disse que o jogador estava com problemas físicos. Depois o Rames desmentiu esses problemas físicos e saiu do clube alegando problemas familiares. Bom, o time era muito versátil. Eu acho que essa é uma palavra que a gente pode definir o Vitor Pereira. A saída de 3 com o goleiro, né, e os laterais espetados aqui, o Alexandre e o Danilo. Também era feita a saída de 3 utilizando um volante, a saída lavoupiana, né, baixando um volante que geralmente era o Fernando e abrindo os 2 zagueiros. Mas a principal saída do time era a saída que a gente chama de sustentada, que é a saída com os 2 laterais e os 2 zagueiros. Qual o objetivo dessa saída, gente? É abrir essa linha de meio do time adversário. Quando o time adversário defendia com uma linha de 4 no meio, você abrindo,
o seu campo defensivamente, você vai fazer movimentos de abertura desses caras mais externos aqui da linha de meio adversário, e assim você vai conseguir encaixar passes por dentro. Os times do Vitor Pereira, em sua maioria, são times que jogam por dentro. E tem uma ocupação de espaço muito característica. Aqui vocês vão ver como o Jackson ele está colocado aqui aberto em amplitude, e o Lúcio Gonzalez vai fazer um movimento de facão aqui para ocupar também espaço nessa amplitude. Quando ele fizer isso, o que vai acontecer? O Jackson vai entrar. E aí eles ficam sempre nessas diagonais, MW, WM, e como você queira chamar. Aqui o Lúcio Gonzalez está ocupando a ponta esquerda. E esses caras de frente, esses 4, 5 caras de frente, eles vão se movimentando e trocando de posição. Dificilmente vão se aglomerar, ou nunca vão se aglomerar enquanto o time está construindo. Eles também dificilmente vão ocupar a mesma parte, a mesma altura no campo. Eles vão estar jogando um embaixo e outro em cima. Aqui o Lúcio vai se movimentar, porque o Alexandro vai se movimentar para esse espaço. Ao se movimentar para esse espaço, o Lúcio sai para abrir a área de progressão para ele. E, de novo, formado aqui o M, né, com esses jogadores trocando de casa. Então, a gente viu o Lúcio Gonzalez sair de uma posição de volante para uma de ponta, depois sair de uma de ponta para uma de atacante. Aqui um outro exemplo com o Lúcio Gonzalez participando. O passe por dentro do Fernando para o Rames e o Lúcio se movimenta. O time se movimenta e troca de posição o tempo inteiro. E aqui o Rames aciona, já em progressão, o Jackson Martins, que vai fazer o gol. Um jogo de Champions contra o Dinamo de Kiev. É um time que se preocupa bastante com amplitude máxima. Aqui, de novo, a gente vê o Lúcio Gonzalez no comando do ataque. Isso é muito comum. Eles não davam sossego para a linha defensiva. Times como os times que jogam no Brasil, especialmente da Escola Gaúcha, que fazem muita troca de posição, fazem muita perseguição individual, não se criariam nesse sentido. Os times do Vitor Pereira, eles trocam muito de posição esses jogadores de frente. E o Porto, como eu falei para vocês, não era um time que jogava pelos lados. Então ele estava sempre pronto para atacar a última linha. Aqui, ao mesmo tempo, o Jackson e o Lúcio, que é volante, faziam aqui o ataque ao espaço nas costas da defesa adversária. Essa bola verticalmente enfiada era muito comum nesse time. Aqui um exemplo de troca de casas, né? Como eu estava explicando para você. Aqui o Lúcio está no comando do ataque, olha o que vai acontecer. Ele vai se movimentar e o Jackson vai assumir o comando do ataque e ele assume uma posição à direita do Jackson, e enquanto o Jackson ocupa a dele. Tá? Isso é muito comum na linha de frente para tentar movimentar esses encaixes e gerar desmarque. Uma outra coisa, e aqui eu coloquei só a imagem, uma outra coisa que o Vitor Pereira utiliza muito, utilizou em praticamente todos os times que eu estudei, é a bola longa no centroavante. Então, assim, ele deve estar lambendo os beiços para ter o Pedro, para poder comandar o Pedro, apesar do Yuri Alberto ser um ótimo centroavante também, não é um centroavante nesse estilo. E ter o Pedro vai facilitar demais as ideias de jogo do Vitor Pereira, essa versatilidade que ele tanto tem. Defensivamente, o time marca alto, gosta de pressionar o adversário, mas é uma pressão por zona. Diferente, por exemplo, do Paulo Souza, que fazia uma marcação que a gente chama de pressing, que é a marcação alta individualizada. Essa não é muito a do Vitor Pereira. O time dele geralmente defende por zona no campo inteiro. Tá? Aqui, o time se defendia num 4-1-3-2, que você vai ver adiante como é um padrão isso nos times dele. Em bloco médio, se defendia num 4-1-4-1, ou seja, esses caras que jogam como meias pelos lados, eles precisam ter muita entrega tática. Eles precisam defender no 4-1-4-1 para viabilizar esse jogo ofensivo e deixar o time mais compacto, porque é um time muito ofensivo que ataca muito a última linha adversária. Se você não tiver um volante varrendo, o Felipe Luiz ultimamente utilizou uma expressão para definir o Casemiro como um aspirador de pó, exatamente limpando, né, esse intervalo entre as linhas, você acaba tendo um time espaçado. E isso é tudo que o Vitor Pereira mais odeia. Os times dele costumam ser compactos.
Um outro detalhe que quem acompanha o Flamengo há mais tempo vai lembrar é que ele também tem, quando ele joga com linha de 4, ele também tem uma característica que era muito inerente ao Jorge Jesus. Essa linha de 4 não se desforma. Se um lateral vai atacar, um volante vai ocupar. E o time dificilmente vai ficar só com 3 homens defendendo contragolpes. Ele vai manter os 4. Isso foi muito exaltado em 2019 com a postura do Felipe Luiz, fechando essa linha de passe. Esse ano, o Corinthians dele, você vai ver daqui a pouco, fazia muito isso com o Fábio Santos. Vamos falar do Olympiacos em 2015. Entre um e outro, ele, enfim, declarou problemas pessoais no Porto e assinou um contrato milionário com a Al-Ahly, onde ele fez uma entrevista espetacular, onde ele critica o time, o assessor de imprensa o critica por criticar o time, pede para ele se ater à parte tática, e aí ele surta, fala pro cara que quem manda é ele, enfim, assiste, o Rei Kraus postou esses dias, vai lá no canal do Rei Kraus, você vai dar uma risada vendo essa entrevista. Então nem vale a pena eu falar sobre esse trabalho. Aliás, fazendo uma pequena pausa aqui, se você está curtindo o vídeo, deixa o like, pô. Se você não deixar o like, vai dar errado o trabalho do Vitor Pereira. Então deixa o like para dar certo o trabalho dele. Bom, o Olympiacos em 2015 foi campeão, né? Ele chegou no Olympiacos, passou 6 meses no clube, tá? Jogou num 4-2-3-1 e foi campeão da Copa da Grécia e do Campeonato Grego em 6 meses. O craque do time era esse camisa 10, o Alejandro Domingues. E também tinha um centroavante, o Jorge Benítez, um cara que também fazia esse trabalho. Tinha muita bola longa no time do Olympiacos. Foi um time que ele não teve tanto tempo para preparar quanto o Porto. Ele saiu também falando dos problemas familiares. Bom, ele utilizava a saída de 3, era a linha de 4, então ele utilizava a saída de 3 com o volante. O goleiro dele não era um cara tão dotado para sair com os pés, mas também utilizava bastante a saída sustentada. Como eu falei, ele é um técnico versátil. E organização ofensiva, de novo, a amplitude aparecendo como uma característica marcante, o time dele fazendo amplitude máxima, abrindo essas linhas do adversário, né? Seja na linha de meio, seja na linha de defesa. Muito preocupado com isso. A marcação alta também por zona. Eventualmente, um dos meias saltava aqui para fazer uma marcação mais próxima na zona da bola, mas o time basicamente marcava num 4-3-3, assim como o Flamengo atual de Dorival Júnior marcava num 4-3-3 com meio de campo curto. Então isso exige mais vigor físico do time. O Olympiacos dele tinha esse vigor físico. O Flamengo com o João Gomes demonstrou ter esse vigor físico com o Dorival. Então ele pode sim manter o sistema do Dorival, por exemplo, porque ele demonstra ser um cara não tão dogmático, ele demonstra ser um cara versátil por esses trabalhos. E aí o trabalho mais longevo da vida dele foi o Xangai SIPG, onde ele ficou 3 temporadas. Ele não foi campeão todas as temporadas, foi uma época de boom financeiro. O Beijing levou o Paulinho, o Renato Augusto, tinha outros times muito fortes. E ele foi campeão chinês em 2018 e da Supercopa da China em 2019. Ele usava esses 2 chineses, era incrível. Assim, ele tinha o Oscar, o Hulk e o Elkson como a espinha do time ali, mas ele utilizava muito o jogo pelos lados do campo, ao contrário do que a gente viu nesses 2 trabalhos que eu mostrei para vocês. Ele utilizava muito os lados do campo. Esses 2 chineses eram muito, muito rápidos, o Wu e o Lu. E um detalhe é que ele chegou também para substituir o André Vilas-Boas. O André Vilas-Boas indicava o cara para os trabalhos, e o André Vilas-Boas é um ótimo técnico, então acho que a gente pode achar isso um ótimo sinal. Utilizou também a saída sustentada, bastante padrão do trabalho dele, e a marcação alta dele tinha um detalhe. Como os pontas dele eram muito rápidos e conseguiam fazer a recomposição de uma forma muito eficaz, e o campeonato chinês tinha muito time que ainda jogava com bola longa, ele descolava essa marcação alta com 2 jogadores, que ele fez também no Porto, como eu mostrei para vocês, no 4-1-3-2, marcando. Ele utilizava essa marcação alta mais longe do bloco dos meias, ou seja, esses caras iam fazer uma sombra
pressionar para forçar uma bola longa. E aí, como o time já esperava receber essa bola longa, a linha de defesa e a linha de meio ficava mais próxima do próprio gol. Um time que faz muito isso no Brasil é o Palmeiras, do Abel Ferreira. É um time que faz isso sempre. Mas, como eu falei para vocês, como esses caras eram muito rápidos e o time marcava com o time todo, ele utilizava uma estratégia defensiva que eu gosto muito. E eu até pedi bastante que o Dorival utilizasse no último ano, que utilizou algumas vezes, que é uma defesa em 4-2-4, ou seja, todos os jogadores de linha marcando. Isso é bom para times que são mais espaçados. O futebol sul-americano é um futebol espaçado, né, em todos os países da América do Sul. E isso aqui funcionaria muito bem, né? Uma defesa em 4-2-4. O Tite fez isso no Corinthians com muito sucesso, e especialmente o Carille fez isso na época do Corinthians, também com muito sucesso, defensivamente fazendo esse 4-2-4. Ele fez isso também no Xangai SIPG, foi campeão dessa forma. Aqui, lembra daquele padrão que eu mostrei para vocês, dele não abrindo mão de defender com 4 homens? Pois é, aqui de novo presente. Aqui é uma defesa em transição defensiva, um contragolpe, ele mantendo a linha de 4 intacta. Vamos falar do Fenerbahçe. Fenerbahçe de 2021. E aí, eu quero desfazer um outro mito que está rolando direto, especialmente no Twitter. Vocês estão aqui no YouTube, vocês vivem uma vida mais saudável. Eu que gosto daquele negócio daquele Twitter, vou falar para vocês o que está rolando por lá. Por lá está rolando que Vitor Pereira não vai utilizar Gabigol e Pedro, e por isso vai dar errado. Tá? Tem gente falando isso. E aí eu queria dizer para vocês que no Fenerbahçe, não que tenha dado certo, ele utilizou. Ele utilizou um ataque, ele utilizou dessa vez um esquema com 3 zagueiros em vários jogos, assim como no Corinthians. E na frente ele tinha um meia, o Ozil, né, acho que você conhece, atrás de 2 atacantes, o Diego Rossi e o Berisha. Diego Rossi, ex-Flamengo, né? Está o tempo todo na janela aí do Flamengo sendo comentado. Ou seja, esse mito já cai por terra. Né? Nessa passagem dele no Fenerbahçe, ele já tinha passado anteriormente e saído de lá brigado, tá? Com a diretoria e se demitido. E aí saiu alegando de novo problemas lá, familiares, mas brigado com a diretoria. Na segunda passagem, não, ele foi demitido depois de 6 meses sem bons resultados. Tá? Não foi uma boa passagem dele, não foi um bom trabalho. Utilizava a saída de 3. E por quê? Porque estava com os 3 zagueiros. Quando está com os 3 zagueiros, ele fica num padrão muito maior de saída de 3 do que da saída sustentada. Tá? Utilizava a amplitude ofensiva, como eu falei para vocês, mas com 2 homens por dentro. Né? Então, a gente via muitas vezes o Diego Rossi e o Berisha mais avançados aqui. Como utilizava 2 alas, né, ele tinha uma transição ofensiva muito pautada nesses laterais. Ou seja, se no Porto ele jogava muito por dentro e na China ele tinha os pontas rápidos, no Fenerbahçe ele tinha os alas. E aí utilizava os alas como desafogo em condução. Então, muita inversão de jogo e muita velocidade dos alas. Tá? Então, esse é um detalhe que pode, por exemplo, no Flamengo, ser um contexto favorável ao Ayrton Lucas, por exemplo, que deve ter uma temporada de afirmação até como titular. Aqui um exemplo do time atacando a área, né? Atacando a área com os 2 atacantes e o meia atrás atacando o funil. Aqui até o Ozil que está atacando a área e o Diego Rossi está atacando o funil. Diferente, né? Mas invertidos, mas era um time que preenchia a área com seus 2 atacantes. Aqui a pressão alta, né, com os 2 alas funcionando, essa pressão alta do Vitor Pereira fica mais intensa. Tá? O time fica mais exposto até defensivamente, mas marca alto melhor. Ele usa esses alas tanto para marcar alto quanto para fazer linha de 5. Aqui um outro exemplo. Mas, defensivamente, em organização defensiva, ao invés de ter a linha de 5, a maioria das vezes essa linha de 5 flutuava em um dos lados e acontecia a linha de 4 normal. Tá?
e o sistema funcionava em bloco médio num 3-4-3, ou seja, esse jogador aqui, que é o ala direito, saltando a pressão. O outro jogador, que é o ala esquerdo, encurtando também a possibilidade do adversário. Porém, em transição, ele abria a mão de ter a linha de 4. Em transição, ele aceitava fazer a transição defensiva com 3 homens. Por quê? Como marcava muito alto, atacava bastante com os 2 alas, aceitava em transição ter os 3 homens. Então, a gente falou que ele não abriu mão em vários trabalhos da linha de 4 fixa, mas no time do Fenerbahçe ele utilizou, sim, os 3 homens para defender contra golpes. E aí, finalmente, vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians está na tua memória, tu vai lembrar bastante como foi esse trabalho no Corinthians. Então, sem pré-temporada, chegou, o Silvinho ficou 6 jogos, foi mantido, fez pré-temporada, foi logo demitido. Vitor Pereira chega logo num clássico contra o São Paulo, coloca logo 3 zagueiros e muda bastante a equipe, e ele vai flutuando entre 2 formações que eu vou mostrar para vocês. Foi finalista da Copa do Brasil, como você sabe, foi quartas de final da Libertadores, liderou o Campeonato Brasileiro antes de começar a dividir a atenção, né? Ele teve depois Covid no elenco e atrapalhou, mas o Corinthians fez no Brasileiro por muito tempo uma campanha além do esperado, tá? Com o Vitor Pereira sem pré-temporada, se adaptando bastante. No aeroporto ele já dizia que o elenco era muito velho para a ideia de jogo que ele tinha que implantar. Fez muito rodízio de formação entre os atletas e falava abertamente sobre isso, que ele ia rodar os atletas. Disse que o time jogava diferente da forma como ele gostaria que jogasse. Saiu alegando problema de saúde na família. Aqui a gente vai ver o time num 4-3-3, que pode até ter sido a formação mais frequente nesse final de temporada, mas na final da Copa do Brasil, por exemplo, ele entrou com o 3-4-3, né? O 3-5-2, com o Renato Augusto junto com o Vera Queiroz no meio, os 2 alas, Roger Guedes e o Yuri Alberto centralizados. Como é que ele não pode usar Pedro e Gabigol? Claro que pode. Aqui o time utilizava basicamente a saída sustentada, a maioria dos jogos aí dessa reta final foi já com a linha de 4, né? Eu lembro que os primeiros jogos foram com 3 zagueiros, depois ele foi mudando. Era um time que marcava também no 4-1-3-2, então os 2 atacantes marcando por zona, a saída de bola adversária, e os 3 homens de meio de campo na frente de um volante, que está aqui fora da imagem. Ofensivamente, esse triângulo de meio fazia o Renato Augusto se descolar bastante. O Renato Augusto atacava o espaço como se fosse um atacante, uma função parecida com aquilo que eu mostrei para vocês do Lúcio, né? E ele fazia um movimento de pêndulo, né? Então, onde a bola estava, o Renato Augusto caía para triangular. A amplitude máxima, de novo, a história do WM, né? E a troca entre as casas. Então, aqui a gente vê o Renato Augusto fora dessa última linha, Fábio Santos fazendo amplitude pelo lado esquerdo. Depois a gente viu o Fausto Vera fazendo essa amplitude, com o Fábio Santos fora do bloco. Então isso era muito comum. E no Corinthians, ele de novo abriu mão de ter a linha de 4 mais fixa em alguns jogos. Porém, em outros, ele mantinha. E esse detalhe aqui é interessante, né? O lateral da zona da bola do Vitor Pereira, se ele não tiver quem marcar, ele fica fechando essa linha de passe. Tá? A gente viu essa imagem em outros 3 times que eu mostrei para vocês. Em contragolpe, ele espaçava bastante os 2 atacantes. E aí é um detalhe, ele tinha 2 atacantes rápidos, né? E conseguiu executar bastante contragolpe. Ele teve velocidade em campo em quase todas as equipes que ele trabalhou, se não em todas. Então, se a gente for lembrar, por exemplo, no Porto, ele tinha não é o Jackson Martins, o jogador que jogava pelo lado esquerdo, né? O Varela. Na China, ele tinha os 2 pontas rápidos. No Fenerbahçe, não, tá? Mas tinha os alas, eventualmente. Outros jogos ele até jogava no 4-3-3 mesmo. No Olympiacos, ele usava bastante a velocidade dos laterais, especialmente do Leandro Salino, né, brasileiro. No Corinthians, ele tinha um ataque rápido com Roger Guedes e Yuri Alberto, e utilizava também bastante o Adson ou o Gustavo Mosquito. Essa talvez seja a grande dificuldade desse elenco do Flamengo, na verdade, desse 11 imutável do Flamengo.
Mas ele tem o Everton Cebolinha, por exemplo, né, que pode ser um cara que vai entregar isso para ele. E ele pode utilizar o Everton Cebolinha em uma função diferente de simplesmente um atacante, como a gente tentou abordar durante a temporada. Então, acho que deu para ter uma ideia de como é o estilo desse treinador, dos trabalhos que ele fez na carreira dele, deu para mostrar o quanto ele é versátil. Eu quero que você saia desse vídeo com a certeza de que é um treinador versátil. Talvez, por exemplo, Paulo Souza, que é um cara que entende de futebol, mas deu problema no Flamengo, não tenha dado certo por ser talvez um pouco dogmático, embora na época eu não achasse. Mas, de fato, ele obrigava o time a sair por dentro. O jogo tinha que ser daquele jeito e não tinha jogadores para tal. O Vitor Pereira é um cara com característica de se adaptar rapidamente ao elenco e de ser versátil, abrir mão das suas ideias para seguir vivo, seguir empregado, como foi no Corinthians agora. Abriu mão de várias das suas ideias abertamente, declarando isso. Então, isso é importante você saber. O que preocupa é que ele é um cara assim elétrico, né? Ele gera atrito com diretorias, com atletas, e talvez essa postura não tenha dado certo no Flamengo pós Jorge Jesus. Vamos lembrar que os treinadores foram campeões pelo Flamengo depois de Jorge Jesus, foram treinadores com um perfil completamente oposto a este. O Rogério Ceni, que teve que fechar com o elenco ali para conseguir dar certo. Agora o Dorival fez basicamente a mesma coisa. Será que o Flamengo está pronto para uma reformulação? Será que o Flamengo precisa de uma reformulação às vésperas do Mundial? Não sei. O Vitor Pereira é um bom técnico? Ele é. Ele é sim um bom técnico. Ele tem característica para dar certo com o elenco? Sim. Mas qual vai ser o nível de respaldo que ele terá com o Mundial logo às portas? Então, vamos entender cenas dos próximos capítulos conforme o trabalho for se desempenhando. Se tu chegou até o final desse vídeo, tu é resistente, quase meia hora de vídeo. Mas eu queria te oferecer meu serviço. Se torna membro do canal, cara. Sendo membro do canal, clicando na descrição do vídeo, você vai assistir, você vai escutar os meus comentários ao vivo em todos os jogos do Flamengo. Acho que pode ser interessante. O pessoal que está lá gosta bastante. Tá? A partir de R$5 por mês, você pode apoiar meu trabalho e fazer isso aí. Tá bom? Então eu fui, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí se tu acha que ele dá certo. Volta na enquete aí, tá bom? Beijo e eu fui.